Olá, aquele abraço. Estamos de volta com o nosso Farol Tricolor. Preparativos para início de Campeonato Baiano, que é, sem dúvida nenhuma, um período de avaliação para o Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão. Mais ou menos não serve para disputar brasileiro da Primeira Divisão. E aí, Diego? É isso aí. Mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor, véspera, estamos gravando na terça-noite, véspera de Bahia e Jequié, amanhã, na quarta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, estreia do Campeonato Baiano, mas o Bahia muito dividido, né? Está aqui o time sendo comandado, sendo treinado, né, pelo Rogério Ferreira, técnico do Sub-20, enquanto Rogério Ceni segue lá em Manchester, inclusive tem jogo treino marcado do Bahia contra o Blackburn Rovers, coisa chique aí. Blackburn Rovers, equipe que já foi campeã inglesa nos anos 90, tinha Alan Shearer lá, atacante da seleção inglesa na época, mas vamos tocar nossa vinheta para falar sobre tudo isso. Vamos lá. Pois é, de volta aqui no Farol Tricolor, já pedindo aos nossos amigos e amigas que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para a gente seguir crescendo nesse trabalho, sempre com a colaboração de vocês, pai. Isso mesmo, importante. Agradecemos a todos que nos mandam mensagens, inclusive pelo nosso celular, pela parte interna da comunicação. Obrigado a todos e vamos juntos, esperando que o Bahia corresponda a essa grande expectativa do Campeonato Brasileiro de 2024, Diego. Eu vou fazer até um destaque inicial. Não cheguei a preparar uma tela assim para mostrar aos amigos e amigas tricolores sobre isso, mas acabei de ver um vídeo de Fred Caldeira, né, que trabalha no TNT Sports. Ele fez um vídeo falando sobre a cobertura, que ele é correspondente lá na Inglaterra, e fez uma cobertura, fez entrevista com Rogério Ceni, com Gilberto e com Everton Ribeiro, e falando da expectativa e do que ele pôde perceber assim em relação ao vínculo do Grupo City com o Bahia, falando que sente em Ferran Soriano e na diretoria realmente aquilo que vinham falando, mas parecia uma conversa muito abstrata, ainda mais com o ano ruim que o Bahia teve ano passado, né? Um ano muito cambaleante. Ele falando exatamente dessa de que o Bahia é sim visto com olhos assim especiais por conta do Brasil, por conta dessa possibilidade de mercado de crescer nesse mercado e nessa referência tão importante que é o futebol brasileiro, só para pontuar isso, já que você falou de expectativa, lembrei desse vídeo de Fred Caldeira que ele postou lá no canal dele há pouco, eu dei uma olhada nisso. Pai, temos aqui uma confirmação que ainda não é oficial do Bahia, mas já oficializada pelo Fortaleza, sobre a venda, né, a contratação em definitivo de Caio Alexandre, volante do Fortaleza, pelo Bahia. O valor total já divulgado oficialmente pelo Fortaleza de 5 milhões de dólares, corresponde a mais ou menos 25 milhões de reais. E o Fortaleza fala, já que a notícia é lá do Leão do Psi, que eles ficariam com 60% desse valor. O Botafogo também tem uma parte e um outro clube, acho que é o Vancouver, né? Um clube que ele chegou a jogar, tem uma outra parcela, mas Caio Alexandre só falta a oficialização pelo Bahia, mas não pelo Fortaleza. Pelo Fortaleza já foi oficializado como novo reforço do Bahia contratado em definitivo pelo clube, pai. É verdade. Inclusive, o Caio Alexandre, as informações que nós temos é que ele já se encontra em Manchester, inclusive treinando. É só questão de oficialização. O Bahia tem muito esse cuidado com a parte cartorial, com essa parte de documentação. E aí, só por isso, eu acho, e tive fazendo uma avaliação antes de entrar no programa da gente de hoje, o nosso Farol Tricolor, que o Bahia tem um meio de campo de primeira divisão. Potencialmente, vamos ver como é que o Rogério Ceni vai armar esse meio de campo. Mas potencialmente o Bahia está entre os 10 melhores meio de campo dessa primeira divisão. Potencialmente. Eu diria até ir pelo sexto, sétimo lugar, porque tem Palmeiras, tem Flamengo, tem Atlético Mineiro, tem Grêmio, tem o próprio Internacional e quem mais tem meio de campo bom aí, do nível dos jogadores que o Bahia tem. Então, esse é um ponto reforçadíssimo, sem dúvida alguma, com o Caio Talvez o Alexandre. Fluminense, acho que dá para destacar o Fluminense, que tem algumas peças interessantes de meio de campo, né?
Talvez. Por isso que eu disse sexto ou sétimo. É, Eu falei entre os 10 para mas falar assim, com até o folga. Inter que você citou, o Bahia com, assim, no Há papel controvérsia. já tem um elenco que chega ali próximo. O Inter, por conta de ter um meio de campo já entrosado, ter um time já entrosado, por isso que eu disse, potencialmente a depender do que o Rogério Ceni acha. Mas o Bahia tem o quinto melhor ataque de 2023. Ah, precisa contratar atacante, você mesmo sempre chama isso. Sim. Eu não duvido, eu também acho. E para mim, um atacante que seja um homem de área, um homem de definição. Mas, fundamentalmente, é essa defesa. Nós saímos de um campeonato brasileiro em que o Bahia ficou na 16ª posição, com sendo o time que tomou 53 gols. O quinto time que mais tomou gol no campeonato. Isso não pode. Isso compromete. Isso levou o Bahia à situação que ele foi. Eu disse quinto ataque, não. O Bahia foi o sexto melhor ataque. Sexto melhor ataque. Ou seja, o sexto time que mais fez gols em 2023 no Campeonato Brasileiro. Marcou 50. Então é bem isso. Eu estranho demais o fato do tricolor não ter reforçado a sua defesa. Pelas laterais, você me falava em off, e pode pegar esse gancho aí, conversa também. Vamos começar. É verdade. Não, só para trazer um pouquinho, eu estou trazendo aí também nessa tela aí para os amigos de casa, deixa eu passar para você também, são estatísticas, né? A Uhum. divulgação foi no site acbahia.com, que também saiu no Globo, né? No Globo Esporte. Mas, assim, são estatísticas que mostram o seguinte: Caio Alexandre era jogador titular do Fortaleza, era jogador muito utilizado, muito importante, não é à toa que despertou o interesse de muitas outras equipes. Tá aí Caio Alexandre, ele apesar de não ter, notadamente Corinthians e Palmeiras, que se falou Isso, mais diretamente interessados no futebol de Caio Alexandre. E aí tá isso, mostrando os minutos que ele teve, são uma quantidade enorme de jogos que ele participou como titular, ele era titular isso, absoluto do time, e ele, apesar de isso. ser um volante, né, jogador de meio campo mais defensivo, ele também teve participações ofensivas interessantes, tanto diretas em gols, com algumas assistências também, quanto na construção de jogadas, já que ele é um jogador que sabe sair para o jogo, sabe tocar a bola, se apresenta ao ataque, e ele também é esperado aqui no Bahia, ainda mais com esse estilo de jogo de um meio campo que participa muito do jogo, certamente vai ser cada vez mais incorporado ao estilo de jogo do Bahia. Caio Alexandre tende a ser uma peça também muito importante por aqui, pai. Perfeito, eu não tenho dúvida quanto a isso. E um jogador que tem qualidade, um jogador que é de marcação, mas como você bem disse, é um jogador que sabe sair jogando, faz gols, não faz muitos gols, mas também faz gols e vai trazer uma contribuição muito grande nesse meio campo. Sem dúvida, potencialmente o Bahia se prepara para o brasileiro, porque tudo que vem antes do Campeonato Brasileiro para mim é preparação. Claro que soma o campeonato estadual, que já foi muito mais importante, hoje ainda soma bastante para a classificação de Copa do Brasil, essa coisa toda. Mas é preciso que se olhe muito mais esse outro lado. Temos opções de meio de campo muito interessantes e Rogério Ceni, que começa o ano conhecendo o elenco e indicando jogadores para contratação, para mim, em termos de meio de campo, o Bahia está no nível que cabe a uma primeira divisão. Deixa muito a desejar na defesa, deixa demais a desejar na defesa, é estranhíssimo. Eu acho que opções existem, já se falou até um tempo aí é, em jogadores estrangeiros, depois nunca mais se falou. Agora há essa cogitação sobre o jogador de Botafogo de 35 anos, que nesse ano vai estar com Vitor 36. Cuesta. Não dá. Eu acho. O Vitor Cuesta começou bem o campeonato, mas jogador de 35 anos jogando na defesa. Para conhecer ainda o grupo. Quando ele já vai estar se aproximando para os 36 ou com os 36 anos, eu acho uma temeridade. Talvez por ser um valor baixo, para quem tem dinheiro que nem o Grupo Cid, possa interessar assim. Mas já pensou se tiver que escalar Vitor Cuesta e Vitor Hugo?
aí realmente fica parecendo, de fato, com todo respeito a jogadores que são de qualidade, campeonato de sêniors. É muita idade para miolo de zaga, na minha opinião. Não dá para que eles joguem juntos. Vamos conferir. Pois é, a Mas gente falta tem muito. aqui a informação também já oficial, isso é a informação oficial do Bahia de ontem, né? O Bahia informou que firmou pré-contrato de trabalho com o lateral Iago Borducci, já tínhamos falado dele aqui, do Augsburg, jogador com bom Isso. porte físico, que está na Alemanha já há É, algumas temporadas. O Augsburg é time da primeira divisão da Bundesliga, do campeonato alemão. Ele tem 26 anos e terá um contrato longo, né, como tem sido a praxe das contratações do Bahia. É um jogador que vem em fim de contrato, né? O Bahia está contratando ele já naquele período de 6 meses em que o jogador pode firmar pré-contrato com outras equipes, né? Ele é da base do Internacional e está no Augsburg desde a temporada 2019-2020, ou seja, já tem uma experiência grande na Europa e jogando na primeira divisão do campeonato alemão. Ele é lateral esquerdo, né? E aí, isso, na minha opinião, isso entra aí nesse conceito de ajustes defensivos, mas é um jogador que só chega em julho para poder jogar. Talvez até chegue antes, não sei como vão ser aí os acertos, mas para jogar ele só estará disponível na janela de julho. E aí vem essa questão de o Bahia vai ficar esperando o Iago Borducci, não trará outro lateral esquerdo. O Bahia tem hoje no elenco, já comunicou a saída de Matheus Bahia, já comunicou a saída de Camilo Cândido. E o Bahia tem hoje Caio Roque, que ainda não jogou, voltou aqui de uma lesão, né, no ano passado, não chegou a atuar, mas veio, inclusive, a gente vai falar disso, para Salvador, estava lá em Manchester, veio para Salvador, provavelmente estreia amanhã pelo Bahia. E também o jogador Rian, jogador que veio da base, jogador que tem aquele ímpeto ofensivo, né, que tem força, é um jogador que tem qualidades, mas são dois jogadores jovens, dois jogadores que dificilmente assim darão conta de uma, seria uma surpresa na minha opinião, de darem conta de uma posição que o Bahia precisa. Além deles, é verdade, tem Luciano Juba, que acabou assumindo essa posição de ala, de lateral esquerdo no ano passado e na certa deve estar ali no horizonte. Mas será que o Bahia vai contar só com Iago Borducci no segundo semestre e não trará nenhum outro lateral esquerdo para a posição? Já se falou também aí na boataria que o Bahia monitora a situação de Dodô, que estava no Santos, jogou aqui no Bahia em 2011, né, naquela volta do Bahia à primeira divisão, teve uma lesão séria, né, uma lesão causada no jogo contra o Inter, mas é um jogador também que tem qualidade, já está ali na faixa dos seus 30 anos, bem mais experiente, mas a gente não sabe até que ponto isso aí é real. O fato é que hoje só tem Caio Roque, Rian da posição e, claro, Luciano Juba, que pode ser utilizado. Mas Iago só chega em julho, pai. é muito pouca coisa, muito pouca coisa. Eu acho que concordo que as contratações teriam que ser pontuais. Como disse, foi brilhante a opção por jogadores para o meio de campo até então. Meus aplausos, mas o nosso miolo de zaga é muito limitado. Precisa ter ao menos dois jogadores mesmo para chegar, para valer. Temos a lateral direito, que Cicinho continua sendo a opção para o lado direito. É pouco, é pouco. E o Luciano Juba, como eu cantei antes, muito antes de Rogério Ceni escalar, o Luciano no lado esquerdo, é a nossa melhor opção. E É, tendencialmente será ele que vai ser trabalhado. Não sei como é que estão os treinos, que posição o Luciano Juba está treinando. sim. Eu não tenho informação, já busquei informação sobre isso, mas o que vem de lá é um termo geral. Vamos ver nesse amistoso do Bahia como é que Luciano, que posição Luciano Juba vai jogar. Vamos conferir. Mas a Beleza. defesa continua me preocupando bastante. A nós, com certeza. Mais uma coisa aqui, só para trazer aqui mais uma informação para o pessoal de casa, Vá. sobre a estreia do Bahia no Campeonato Baiano, a notícia que foi divulgada hoje nos sites aqui da Globo. Eu estou destacando aqui a notícia do Correio, só para passar aqui, que o meia Léo Cittadini, que foi ausente, estava ausente em treino, e desfalcará o Bahia na estreia do Baianão, não enfrenta o Jequié na quarta-feira na Fonte Nova. Aqui tem imagens do Léo Cittadini treinando. E assim, de olho na estreia do Campeonato Baiano, né? O time alternativo do Bahia, que já vai ser um time repleto de garotos, treinado já por Rogério Ferreira, técnico do Sub-20, e repleto de garotos do Sub-20, o Bahia perdeu
a possibilidade de escalar um dos jogadores mais experientes do elenco, que é Léo Cittadini, que continua sofrendo com problemas físicos, né? Desde que foi contratado é assim, e nos últimos anos todos tem sido assim. Como a gente falou na época, foi uma contratação de risco por conta dessa situação física dele, sempre instável. E aqui também lembra a matéria do Correio dos jogadores que vieram de Manchester de volta, né, que estavam lá em Manchester, vieram reforçar Isso. esse time sub-20, mostrando que o Bahia, corretamente, diga-se de passagem, não ignora a importância do Campeonato Baiano. Afinal, o Não, Campeonato Baiano dá vagas, inclusive para a Copa do Brasil do ano seguinte. isso, E vieram de isso. lá o goleiro Adriel, o zagueiro Marcos Vitor, os laterais André e Caio Roque, de quem falamos mais cedo. E a matéria lembra ainda que Diego Rosa é o outro jogador que ficou aqui, ele nem para Manchester foi, e provavelmente será utilizado amanhã na estreia do Campeonato Baiano, pai. É isso. Por isso que digo que o Campeonato Baiano, como todos os campeonatos estaduais, já não tem o mesmo brilho de alguns anos recentes anteriores. Não é? Não tem. Mas, ainda assim, serve de experiência. Por exemplo, qual é a do Caio Roque? Veio contundido, ficou por aí, estava no exterior, é do grupo e tudo sim. Mas o que é que dá para ele? O que é que o Bahia pode esperar dele? Você acabou de falar do Citadini, jogador que mostrou qualidade há algum tempo passado, mas como você falou, tem um histórico recente de muitas contusões. Qual é a dele? Qual é a dele? Lembrando que o Bahia faz contratos muito longos, estranhamente longos demais. Eu sei que hoje em dia a base contratual é no mínimo de 2 anos, algumas vezes 3, mas 5 anos, 4, não sei qual é a do Citadini, não sei qual é a cláusula contratual de prazo, não sei. Mas é outro jogador a se ver. Diego Rosa também a se ver, porque uma coisa foi na chegada, foi lá, montou o time, trouxe treinador de fora e tudo mais, papapá. Agora já sabe onde está pisando, já sabe qual é a realidade. Então, para um campeonato como esse, depois da experiência de 2023, qualquer situação que facilite é situação de risco. A gente já viu isso. Pois é um fato isso aí, né? Essa situação difícil. Sobre os contratos longos, eu acho que vai muito de uma certa filosofia de um trabalho visando ao médio prazo, ao longo prazo, que é bem característico também das iniciativas do Grupo City. Mas em alguns momentos, em algumas situações, os jogadores jovens, por exemplo, se justifica esse contrato mais longo, mas no caso do Léo Cittadini, um contrato de 2 anos e meio para um jogador que tinha um histórico que ele tem de Pois lesões, é, pois é, notadamente se mostra temerário, como de fato claro. acaba se comprovando, isso acaba sendo comprovado a cada dia em que ele está aqui mais uma vez lesionado e desfalcando o Bahia da estreia, onde provavelmente ele seria uma das referências do time, cheio de garotos, que estreará amanhã contra o Jequié, repito, às 21h30 na Fonte Nova. Vou pedindo novamente aos amigos e amigas tricolores que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Eu vou só trazer aqui, citando o nosso amigo Gabinho, que participou da nossa live, ele acompanha Um abraço bastante a para ele. base. Ele Um abraço falou para ele. aqui do projetou um Bahia, já ainda com Léo Cittadini, mas seria assim: Adriel, André, Marcos Vitor, esses jogadores que vieram de Manchester, né? Estavam lá, inclusive. Marcelo, zagueiro da base, Caio Roque, também voltou de Manchester. Aí no meio de campo, Diego Rosa, que ficou aqui o tempo todo. Paulo Souto, que inclusive é parente do ex-governador da Bahia. E Léo Cittadini. E na frente, Roger Gabriel, que já passou temporada em Manchester, inclusive. Kennedy, que tem jogos pela equipe de cima do Bahia. E Everton, que voltou de empréstimo e certamente será utilizado amanhã na estreia. Mas isso aí não tem a caráter oficial nenhum, inclusive o Léo Cittadini não jogará. Mas só alguns nomes aí que podem pintar amanhã nessa estreia do Bahia no Baianão, nesse time alternativo, repleto de garotos, tanto no primeiro tempo quanto no banco, que só haverá garotos no banco. Certamente esses jogadores mais experientes serão utilizados de primeira e o banco estará repleto de garotos, sempre bom para observar, ainda mais quem gosta de divisão de base, como é o meu caso, ficou sempre dando uma olhada nos garotos para ver o potencial deles, pai. É verdade, é verdade. E aí, o Caio Roque também é uma dúvida muito grande, porque ele deve talvez começar no banco. É uma dúvida muito grande, mas vai estar à disposição. Você fala bem, divisão de base, o Sidney está em Manchester, ele fazendo bons treinos, e pode ser uma agradável surpresa nesse meio de campo forte
que tem Cauli, que tem Everton Ribeiro, que tem Jean Lucas, que tem Rezende, que tem Tassiano, o próprio Iago Felipe, algumas vezes contestado, e o Sidney, que é um emergente que pode trazer bons resultados para esse meio-campo bem reforçado, sem dúvida alguma, potencialmente um dos 6 melhores do Campeonato Brasileiro que vem por aí. Valeu. É isso aí, vamos encerrando por aqui. Mais algo a Isso. acrescentar, pai? A gente encerra. Não, é isso mesmo, foi bem, era por aí mesmo que a gente queria dar um abraço aos nossos amigos e amigas que acompanham o Farol Tricolor. Prometemos mais novidades e estamos em cima buscando mais notícias e boas atrações para todos vocês. Pois é. É isso aí, a gente vai divulgar em breve também uma participação especial aqui de Pedro Henrique, ex-vice-presidente do Esporte Clube Bahia, diretor também. A gente está ajustando para ver se ele aparece aí ainda nessa semana num dos nossos vídeos aqui numa live com o Farol Tricolor. Galera, um abraço, bora Bahia, vamos ver se a gente já estreia com o pé direito com esse time duvidoso, assim, cheio de modificações, mas provavelmente será o suficiente para fazer um bom jogo, assim esperamos e torceremos. Bora Bahia, até o próximo vídeo. Boa Bahia, até a próxima.